No dia da festa de 25 anos da minha irmã, diante de mais de 100 convidados, meu pai colocou um prato na minha frente e disse: "Preparamos algo especial para você. Saboreie." Quando levantei a tampa, todos prenderam a respiração, e foi naquele instante que minha vida inteira virou de cabeça para baixo. Eu não gritei, não chorei e não fiz escândalo. Eu apenas me levantei, e ninguém percebeu que aquele simples gesto seria o início dos piores dias da vida da minha família. Eles passaram décadas me tratando como invisível, mas naquela noite descobriram algo que sempre tentaram esconder: eu existo, e muito mais do que eles imaginavam. Se você quer saber o que aconteceu depois que deixei aquela mesa, prepare-se. Essa história não termina com um pedido de perdão, e muito menos com reconciliação. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu sempre senti que havia algo de errado comigo, não porque eu fosse ruim, difícil ou desobediente, mas porque dentro da minha casa eu parecia ocupar um lugar que ninguém queria olhar. Enquanto minha irmã mais nova, Vanessa, era tratada como um presente dos céus, eu era vista como um incômodo permanente, uma falha silenciosa que todos preferiam ignorar. Eu cresci tentando entender o motivo, tentando ser mais dedicada, mais gentil, mais útil, como se amor fosse um prêmio que eu poderia conquistar com esforço. Mas ali, naquela família, amor tinha nome, rosto e endereço: era Vanessa. Nossos pais, Mauro e Eliane, fizeram de tudo para que esse favoritismo se tornasse evidente. Vanessa era a filha perfeita, a estrela da escola, a princesa que precisava ser protegida, mimada e celebrada. Eu, em contrapartida, era a que servia, a que fazia, a que cedia. Quando eu tirei o primeiro lugar da turma, não houve comemoração. Quando Vanessa tirou o quarto, fizemos churrasco. Quando eu passei no vestibular para administração em uma federal, minha mãe comentou que talvez fosse melhor eu procurar um emprego estável de carteira assinada. Quando Vanessa passou em psicologia numa particular caríssima, houve festa, balões, viagem e até reforma no quarto novo dela. Eu aprendi a sorrir e guardar para mim tudo aquilo que doía. Mesmo assim, eu continuei tentando acreditar que um dia tudo mudaria. Tentava me convencer de que, com o tempo, a maturidade faria meus pais enxergarem quem eu era, e não quem eles decidiram que eu devia ser. Mas o tempo, quando não cura, escâncara. E quanto mais os anos passavam, mais ficava claro que, para eles, eu era apenas uma sombra que deveria saber seu lugar, e o meu lugar nunca era no centro de nada. Quando Vanessa anunciou que faria uma grande festa de aniversário de 25 anos, no salão mais caro da cidade, com mais de 100 convidados, eu não esperava nenhum protagonismo, mas também não imaginava o que me aguardava. Minha mãe me pediu ajuda para organizar tudo, afinal, você é boa com essas coisas, ela disse, e eu aceitei, porque parte de mim ainda acreditava que talvez, com esforço, eu pudesse pertencer. Eu passei dias ajudando na decoração, carregando caixas, indo ao mercado, resolvendo fornecedores e organização da mesa do bolo. Enquanto isso, Vanessa chegava depois da manicure, da massagem, da prova do vestido. E ainda reclamava da vida. Eu dizia a mim mesma que tudo bem, que família é assim mesmo, que um dia eles iriam perceber. Talvez no futuro, quando eu fosse promovida no trabalho, quando construísse minha própria casa, quando me tornasse alguém de quem eles pudessem se orgulhar. Era assim que eu me sustentava emocionalmente, com esperanças futuras que nunca se realizavam. Na noite da festa, o salão estava impecável. Iluminação amarela quente, mesa de doces digna de revista, bolo gigante com glitter comestível, dezenas de convidados vestidos de gala. Vanessa descia as escadas como se fosse uma celebridade, chorando de emoção ao som de aplausos. E eu estava lá, de vestido simples, com o coração apertado, tentando acreditar que aquele brilho todo, mesmo que não fosse para mim, não precisava me machucar. Até que meu pai se aproximou com um sorriso que eu nunca tinha visto ser direcionado a mim. "Hoje preparamos um prato especial para você", ele me disse, colocando uma tampa de metal diante de mim. Saboreie a refeição. As pessoas ao redor pararam para ver. Quando levantei a tampa, meu estômago revirou. No prato havia apenas restos de gordura, nervos e um pedaço de osso mordido, como que se dá a um cachorro.
A risada abafada de Vanessa atrás de mim ecoou como um tiro. E naquele instante, alguma coisa dentro de mim não quebrou, morreu. Quando olhei para aquele prato imundo, por um segundo meu corpo congelou. O salão inteiro continuava fazendo barulho, mas ao meu redor tudo ficou surdo. Eu conseguia enxergar apenas os restos brilhando na porcelana branca, tingidos de gordura e desprezo. Senti meu rosto queimar e minhas mãos tremerem, mas nenhuma lágrima caiu, nem de tristeza, nem de revolta. O que surgiu foi um vazio absoluto, tão profundo que não deixava espaço para dor. Meu pai esperava uma reação, os convidados observavam em expectativa, e Vanessa continuava rindo de boca fechada, tentando disfarçar, mas deliciando-se com cada segundo da minha humilhação. Eu coloquei a tampa de volta no prato, silenciosamente. Não joguei nada, não gritei, não pedi explicações. Meu pai fez uma cara de surpresa, como se estivesse esperando que eu explodisse, e talvez parte da diversão estivesse nisso, provocar, me levar ao limite, me fazer perder o controle para depois me chamarem de desequilibrada. Só que não. Eu me levantei devagar, alisei meu vestido simples e me afastei da mesa. Ninguém tentou me impedir. Para eles, eu não fazia falta ali, e justamente por isso, minha ausência seria a primeira rachadura que eles não perceberiam até ser tarde demais. Eu cheguei ao banheiro, tranquei a porta e me olhei no espelho. Pela primeira vez, eu me vi com clareza, não como filha rejeitada, mas como alguém que passou a vida inteira se diminuindo para caber num espaço que nunca me pertenceu. Pensei em tudo que já havia engolido. Aniversários ignorados. Presentes baratos enquanto Vanessa ganhava celulares e viagens. Piadas sobre meu corpo, meu cabelo, minha roupa. A frase da minha mãe ecoou na memória: "Você nasceu cansativa", como se existir fosse um inconveniente. E ali, olhando nos meus próprios olhos, eu percebi que estava cansada sim, mas não de viver. Eu estava cansada de implorar por migalhas. Saí do banheiro sem pressa. No corredor, passei por pessoas tirando fotos, segurando drinks, celebrando uma festa que, de repente, perdeu todo o sentido. No estacionamento, o vento da noite bateu no meu rosto e eu respirei fundo. Liguei meu celular e abri meu aplicativo do banco. O saldo, como sempre, mostrava minha realidade, pouco mais de R$ 500. Afinal, eu havia ajudado a família durante anos, pagando luz quando o nome de Vanessa foi cortado, adiantando dinheiro quando meu pai precisava quitar uma dívida urgente, cobrindo despesas da festa porque sua irmã merece um aniversário que ela nunca teve. E eu fiz tudo sorrindo, repetindo para mim mesma que algum dia a gratidão viria. Parecia irônico pensar nisso agora. A pessoa que sempre sustentou emocionalmente e financeiramente a família era justamente aquela que eles tratavam como lixo. E no fundo, eles sabiam que eu sempre correria para salvar tudo, e era isso que estava prestes a acabar. Eu entrei no meu carro velho e dei partida. A rua estava vazia, e a estrada parecia me chamar para algum lugar novo, mesmo que eu ainda não soubesse qual. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e deixei o silêncio preencher o ambiente. Não era o silêncio pesado de antes, era um alerta. Um ponto de virada. Peguei uma folha de caderno e escrevi no topo: "O que é meu?" Durante anos, eu doei tempo, esforço, dinheiro, vida. Mas o que realmente me pertencia? Enquanto escrevia, memórias que antes eu achava pequenas agora pareciam pistas de algo maior. Lembrei do terreno da minha avó, onde meus pais construíram a casa atual. No documento estava o nome de quem? Lembrei do seguro de vida do meu avô, que sempre disseram que não deu em nada. Lembrei de um empréstimo que eu fiz para meu pai quando comecei a trabalhar, e que nunca foi devolvido. Lembrei de investimentos que haviam sido colocados no nome da Vanessa porque ela era menor de idade e não tinha CPF na época. Lembrei de quando minha mãe me fez assinar papéis de banco quando eu ainda tinha 19 anos e não entendia nada, ela disse que era apenas um comprovante de residência. De repente, eu percebi que existia algo por trás da rejeição. Não era só desprezo, era conveniência. Eu era a pessoa que sustentava tudo sem questionar, por isso era útil. Quanto menos eu me reconhecesse como alguém com direitos, mais longe eles poderiam ir. Meu coração acelerou, não por tristeza, mas por entendimento. Levantei, fui até as caixas velhas guardadas no armário e comecei a procurar papéis.
documentos antigos, comprovantes, cópias, registros. E a cada folha encontrada, uma nova peça do quebra-cabeça surgia. Quando abri a última pasta, meu corpo inteiro estremeceu. Meu nome estava lá. No lugar onde eles nunca quiseram que estivesse. Naquele instante, eu entendi, eles não apenas me rejeitaram emocionalmente. Eles me apagaram para se beneficiar, e se eu me mantivesse calada, eu perderia tudo para sempre. E foi ali, segurando aquele documento nas mãos, que uma verdade cristalina tomou forma dentro de mim. Eles me rejeitaram porque sabiam que, se eu abrisse os olhos, todo o castelo deles desmoronaria. E agora eu tinha despertado. Eu olhava para aquele documento como se ele tivesse vida própria. Não era apenas um papel. Era a prova concreta de que eu não era estranha dentro da família, que eu era ameaça. Meu nome estava registrado como cotitular do terreno onde a casa dos meus pais havia sido construída. Não apenas cotitular, minha assinatura estava registrada primeiro, antes da deles, e eu só tinha 19 anos quando aquilo foi feito. A lembrança me atingiu com violência. Minha mãe dizendo, filha, só assina, é para confirmar o endereço. Eu obedeci porque acreditava nela, porque na época eu ainda acreditava que era amada. Eu fiquei sentada por alguns minutos, tentando controlar a respiração. Ao lado do documento havia outros registros, e cada um deles desmontava mais uma mentira construída ao longo da minha vida. O seguro de vida do meu avô tinha rendido, sim. E o beneficiário principal não era minha mãe, como ela sempre dizia. Era eu. A conta estava ativa. Havia aportes. Havia rendimentos. E tudo havia sido movimentado durante anos, sem minha autorização. A cada página analisada, o mistério deixava de ser emocional e se tornava matemático. O motivo da rejeição não era sentimental, era financeiro. O interesse deles sempre foi manter Vanessa como herdeira única. A filha perfeita. A rainha. A que receberia tudo. E eu precisava ser apagada para isso acontecer sem resistência. Mas agora eu tinha todas as peças. Sem pressa, fotografei cada folha do documento com meu celular e enviei para mim mesma por e-mail, organizando tudo em uma pasta. Não por vingança, mas por proteção. Eu sabia que, a partir daquele momento, qualquer passo que eu desse precisaria ser silencioso, cirúrgico. Não podia confrontá-los, não podia avisar, porque se eles descobrissem antes da hora, fariam de tudo para me destruir. O relógio marcava quase 3 da manhã quando fechei a pasta e deixei tudo guardado no fundo da gaveta. Eu só consegui dormir quando minha respiração ficou estável, seguindo uma conclusão inevitável: a família não ia desmoronar porque eu seria cruel, mas porque eu finalmente seria justa. Na manhã seguinte, o celular vibrava incessantemente com mensagens da minha mãe e do meu pai. Não havia desculpas, arrependimento ou preocupação. Apenas ordens, como sempre: venha aqui ajudar a limpar o salão. Vanessa chorou por sua causa. Você tem que pedir desculpas. Eu respirei fundo, bloqueei os dois e deixei o aparelho virado para baixo. Pela primeira vez em anos, eu não pulei para atender às necessidades daquela casa. Liguei para uma advogada recomendada por uma colega do trabalho, uma especialista em direito patrimonial e familiar. Falei de forma calma, objetiva, sem expor sentimentos. Ela pediu para eu levar todos os documentos pessoalmente na segunda-feira. Restava passar o fim de semana sem alertar ninguém. Na noite de domingo, por curiosidade, abri as redes sociais. Havia fotos da festa da Vanessa. Em uma delas, eu aparecia ao fundo, desfocada, arrumando a decoração enquanto todos posavam sorrindo. Na legenda, ela escreveu: gratidão pela melhor família do mundo. Minha mãe, meu pai, meus maiores presentes. Eu senti um frio estranho no peito, não de tristeza, mas de constatação. Eu era invisível até mesmo fora das fotos, e era isso que eles queriam que eu continuasse sendo: invisível, útil e silenciosa. Segunda-feira pela manhã, levei tudo à advogada. Ela leu cada documento sem apressar, anotando detalhes em um caderno de capa vermelha. A expressão dela mudava discretamente a cada folha. Quando terminou,
olhou para mim com um tipo de respeito que ninguém da minha família jamais demonstrou. Você tem ideia do valor disso tudo? Perguntou. Eu balancei a cabeça. Não fazia ideia e, de certa forma, não queria criar expectativas. Estamos falando de um patrimônio que ultrapassa 7 dígitos em reais, e ela continuou. E legalmente a senhora tem direito a uma parcela muito maior do que eles permitiram que você imaginasse. Meu coração bateu mais forte. Não pela quantia. Mas porque, pela primeira vez, eu sentia que o mundo tinha provas de que eu existia. Quero seguir com todos os procedimentos de forma sigilosa, pedi. Não quero que eles saibam de nada até que seja tarde demais. A advogada sorriu de forma profissional. É exatamente assim que vamos fazer. Ela imprimiu os papéis para a abertura oficial do processo e me orientou com precisão. Não compartilhar nada com ninguém, manter distância e aguardar notificações oficiais. O aviso chegaria à casa dos meus pais por cartório dentro de alguns dias. E quando chegasse, seria tarde demais para eles impedirem qualquer coisa. Ao voltar para o carro, percebi que algo dentro de mim estava mudando, não era euforia, não era vingança. Era dignidade. A dignidade que eu nunca tive permissão de sentir. Naquela noite, quando me deitei na cama, não chorei, e eu sonhei. Sonhei com uma vida onde eu não era peso, sombra, reserva de dinheiro ou utilidade afetiva. Sonhei com uma vida que fosse minha. E pela primeira vez, eu senti que essa vida estava ao alcance da minha mão. Quando recebi a primeira ligação da advogada na semana seguinte, senti meu estômago gelar, não de medo, mas de antecipação. Ela me informou que o oficial de justiça havia feito a primeira tentativa de entrega da notificação na casa dos meus pais naquela manhã. Ninguém atendeu, apesar de haver movimentação dentro do imóvel. Eles estão evitando abrir a porta, ela disse com uma pontada de ironia contida. Mas não vai adiantar. A entrega será feita com ou sem consentimento. Eu desliguei e, pela segunda vez em muito tempo, sorri sozinha. Meu celular permaneceu silencioso o resto do dia. Nenhuma mensagem, nenhuma cobrança, nenhum pedido, o que era estranho. Meus pais nunca ficavam tanto tempo sem tentar me controlar. Mas, no fundo, eu sabia, eles tinham pressentido que algo estava diferente. Talvez o meu silêncio tivesse se tornado mais perturbador do que qualquer reação emocional que esperavam. Na quinta-feira de manhã, enquanto eu trabalhava, meu celular vibrou freneticamente com dezenas de chamadas. O número era desconhecido, mas eu sabia exatamente quem estava tentando contato. Eu deixei tocar. Minutos depois, chegaram mensagens de WhatsApp de números alternativos. Precisamos falar agora. Você está acabando com a família. Atenda. Eu joguei o telefone dentro da gaveta da mesa do escritório e voltei ao meu serviço. A vida deles finalmente estava sendo afetada não porque eu quisesse machucá-los, mas porque eu parei de permitir que me machucassem. À noite, enquanto eu tomava banho, ouvi pancadas violentas na porta do meu apartamento. Quando esvaziei o box, as batidas continuavam, acompanhadas de gritos abafados no corredor. Eu me enrolei na toalha, peguei o celular com as mãos molhadas e olhei pelo olho mágico. Minha mãe e meu pai estavam do lado de fora, transtornados, ambos falando ao mesmo tempo com a respiração ofegante. Eu não abri. Você não entende o que está fazendo. Minha mãe berrava, batendo na porta com o punho fechado. Isso vai destruir a nossa casa, nossa vida. Você enlouqueceu. Nossa casa. A frase soou irônica dentro de mim, porque, legalmente, parte da casa era minha, embora a vida inteira eu tivesse sido tratada como se fosse uma intrusa de favor. O juiz vai revisar tudo. Meu pai gritava. Nós sempre cuidamos de você. Você está sendo ingrata. Cuidaram de mim? Engraçado, que eu não me lembrava de comemorações nos meus aniversários, de noites abraçadas após as minhas derrotas, de conselhos quando eu sofria de amor, de apoio quando eu passava noites estudando para pagar minha própria faculdade. Eu me lembrava, isso sim, de humilhações, comparações e desprezo. Eles continuaram batendo até o vizinho ameaçar chamar a polícia. Quando foram embora, deixaram um rastro de ódio no corredor, e ainda assim,
dentro de mim, havia apenas calma. Eu vesti meu pijama, preparei um chá e sentei no sofá. A vida estava se reajustando ao lugar correto. Dias depois, recebi uma nova atualização da advogada. Eles haviam tentado contestar o processo com argumentos frágeis e contraditórios. O juiz negou liminarmente, determinando que eu teria pleno acesso à parte do patrimônio que me pertencia, e que toda a movimentação financeira feita em meu nome sem minha anuência seria investigada. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa desesperada, e eles não estavam mais tentando me convencer emocionalmente. Eles haviam percebido que isso não funcionaria. Agora, estavam com medo do que viriam a perder. E perder, perderiam. Na sexta-feira, ao chegar do trabalho, encontrei minha irmã na porta do meu prédio. Vanessa, parada na calçada, vestida com roupas caríssimas, mas com um rosto que denunciava noites mal dormidas. Quando me viu, correu até mim e agarrou meu braço. "Por favor, fala comigo." Ela implorou, quase gritando. "Você não pode fazer isso. A casa é o nosso lar. É onde eu cresci. É onde vai ser o meu casamento. Você está destruindo tudo." Meu coração bateu rápido, mas minha voz saiu tranquila. O meu lar também deveria ter sido ali. Nunca foi. Mas tudo isso é por causa daquele dia da festa? Ela perguntou, com um tom indignado, como se realmente acreditasse que o prato de restos fosse apenas uma brincadeira boba. Eu olhei nos olhos dela com uma lucidez que ela nunca tinha visto. Não foi por causa daquele dia. Foi por causa de todos os dias antes dele. Ela ficou sem reação por alguns segundos, como se aquela frase tivesse atingido a parte do cérebro que ela mais evitava usar, a da consciência. "Você quer dinheiro? É isso?" Ela sussurrou com veneno. "Você quer arrancar dinheiro da gente?" Eu ri, não por deboche, mas por alívio. Toda a vida eu fui acusada de ser insuficiente. Agora, me acusavam de ser poderosa demais. Isso era a maior confissão de culpa que eu poderia receber. "Eu quero apenas o que é meu", respondi. Ela tentou falar novamente, mas eu passei direto. Destranquei o portão e entrei. Não olhei para trás. Não esperava que estivesse resolvido, e não estava. Mas naquela noite, percebi que eu tinha cruzado um limite invisível. Eles sabiam que não tinham mais poder sobre mim. E quando uma família que vive de controlar perde o controle, o caos começa. E eu estava prestes a descobrir até onde aquele caos iria chegar. Na semana seguinte, o caos que eu imaginava finalmente chegou, não ao meu lar, mas ao deles. A advogada me ligou informando que o juiz havia autorizado a perícia financeira em todas as contas vinculadas ao meu nome nas últimas 2 décadas. Isso incluía o seguro do meu avô, investimentos, poupanças e até movimentações bancárias feitas sem minha autorização. Qualquer dinheiro retirado de patrimônio ao qual eu tinha direito seria caracterizado como apropriação indevida. E, pela expressão séria da advogada, eu entendi que isso não era pouca coisa. Na terça-feira, eu estava no trabalho quando uma notificação judicial chegou ao apartamento dos meus pais. Dessa vez, a entrega foi feita pessoalmente. Imaginar a cena foi inevitável: minha mãe abrindo a porta, o oficial de justiça dizendo o nome dela completo, pedindo identificação, entregando a pasta grossa com documentos, pedindo assinatura, e ela percebendo que não era mais possível esconder nada. Naquela noite, minha vizinha do andar de baixo me parou no elevador, dizendo que um casal estava discutindo muito no corredor do prédio, batendo na minha porta e gritando meu nome. Eu cheguei atrasada para a cena, e só encontrei o tapete da entrada torto e o clima pesado no ar. Era tarde. Eu não me abalava mais com ataques, porque pela primeira vez eu não era um alvo, eu era uma consequência. 2 dias depois, recebi uma mensagem longa de Vanessa. O texto começava carinhoso, para tentar amolecer: "Maninha, sei que você está magoada", mas logo se tornava uma arma emocional. Ela dizia que o casamento dela estava ameaçado porque ninguém quer casar com uma mulher que pode ficar sem herança. Ela dizia que, se eu continuasse com essa loucura, meu futuro sobrinho ou sobrinha ficaria sem lugar para nascer. Eu li tudo com calma.
O peso de responsabilidade que sempre carreguei, finalmente, não me pertenceu. Pela primeira vez, eu entendi que não é minha obrigação salvar ninguém que nunca tentou me salvar. Eu não respondi. Na sexta-feira, meu pai estava me esperando na saída do trabalho. O rosto dele, antes sempre tão confiante, agora estava desfigurado pelo desespero. Quando me viu, segurou meu braço com força, como se tivesse direito ao meu corpo, à minha atenção, ao meu tempo, como se eu pertencesse a ele. Pare. Ele sibilou. Você acha que isso é justiça? Você vai acabar com a nossa família. Você tem algum prazer em ver sua irmã sofrer? Sua mãe doente? Você perdeu totalmente a sanidade? Eu o encarei por alguns segundos. Os carros passavam na avenida, as pessoas andavam apressadas com suas mochilas e compromissos. Ali, pela primeira vez, eu vi meu pai como ele realmente era, não um protetor, não um guia, não um homem de autoridade, mas alguém que só sabia amar quando era conveniente. Minha voz saiu calma, mas impossível de ignorar. Vocês não estão sofrendo porque eu fiz algo. Vocês estão sofrendo porque durante anos fizeram tudo acreditando que nunca haveria consequências. Ele soltou meu braço, como se minhas palavras tivessem queimado sua pele. Você vai destruir tudo. Ele rugiu. Eu não estou destruindo nada, respondi. Estou apenas recolhendo o que é meu. Ele me encarou como se eu fosse uma estranha, e naquele olhar havia algo cruel, não tristeza pelo sofrimento da família, mas medo de perder dinheiro. Eu dei as costas e fui embora. A partir daquele dia, eles pararam de tentar me manipular por contato físico ou apelos emocionais. A máscara caiu por completo, e o ataque se tornou frontal. Minha mãe passou a postar indiretas nas redes sociais, chamando-me de filha ingrata que abandona a própria família por dinheiro. Alguns parentes distantes e amigos em comum tentaram me pressionar, repetindo discursos sobre honrar pai e mãe, e família é tudo. Eu, pela primeira vez, bloqueei todos. Porque a maior lição da minha vida estava clara: família que destrói não é família, é prisão disfarçada. Enquanto isso, o processo avançava. A perícia financeira levantou números impressionantes. A advogada me chamou para uma reunião presencial com uma pilha de documentos à mesa. Ela começou a me explicar ponto por ponto, mas eu confesso que não consegui absorver tudo. O que ficou claro é que, por lei, eu tinha direito a uma parcela significativa do patrimônio, e que meus pais usaram meu nome indevidamente por anos. Ela respirou fundo e me entregou um resumo para eu ler. A partir do parecer do Ministério Público, você pode solicitar medidas adicionais, disse. Você decide se deseja. Ao ler a conclusão, senti minhas mãos tremerem. Não de raiva, nem de vingança, mas porque aquilo encerrava para sempre a ilusão de que minha família havia me amado. Os documentos provavam com exatidão matemática tudo o que o meu coração sempre soube, mas nunca tinha coragem de admitir. Eles nunca me rejeitaram porque eu era insuficiente. Eles me rejeitaram porque eu era útil, até o dia em que deixei de ser. A advogada finalizou com firmeza: sua vida vai mudar a partir daqui. Mas preciso perguntar: você deseja seguir até o fim? Eu não respondi imediatamente. Fiquei olhando pela janela da sala, vendo a rua movimentada lá embaixo, as pessoas indo e vindo, cada uma com seu mundo, suas alegrias e suas dores. Eu pensei em quem eu fui durante toda a minha vida, a filha que obedecia, que se diminuía, que aceitava o injusto para ter o mínimo de afeição. Pensei na festa, no prato sujo, na risada da Vanessa, no olhar vazio do meu pai, no desprezo silencioso da minha mãe. E lembrei de que, naquela noite, quando levantei da mesa e saí do salão, eu não saí derrotada. Eu saí desperta. Então olhei nos olhos da advogada e disse: não quero metade. Não quero negociar. Quero tudo a que tenho direito. Até o último centavo. Ela concordou. E, naquele instante, eu soube que nada, absolutamente nada, seria como antes. O efeito dominó estava apenas começando. O processo foi longo, exaustivo e, por vezes, silenciosamente devastador. Mas, diferente das batalhas emocionais que enfrentei a vida inteira, desta vez eu não me sentia pequena, eu estava no controle.
A cada documento analisado, a cada audiência, a cada parecer do Ministério Público, uma parte da minha vida que eu não sabia que me pertencia era devolvida. Era como se eu estivesse recolhendo pedaços de mim que foram arrancados ao longo dos anos. Quando finalmente chegou o dia da audiência decisiva, senti minhas mãos frias, mas meu corpo firme. Cheguei acompanhada da advogada, com uma pasta clara em mãos. Do outro lado da sala, meus pais e Vanessa estavam sentados. Nenhum deles me olhou. Meu pai permanecia com expressão rígida e acusatória, minha mãe com os olhos avermelhados e carregados de culpa mascarada por raiva, e Vanessa inquieta mexendo no celular, tentando manter a aparência de quem ainda tinha controle sobre alguma coisa. O juiz leu atentamente os relatórios. A perícia financeira havia comprovado tudo: o seguro do meu avô, investimentos feitos em meu nome, movimentações bancárias indevidas e o uso irregular do meu CPF quando eu ainda nem entendia o que estava assinando. Quando o juiz pronunciou sua sentença, não houve emoção na voz dele, mas nas consequências, sim. Eu teria direito à parte da casa construída no terreno da minha avó, à restituição de todos os valores usados sem autorização, aos rendimentos acumulados ao longo dos anos e a mais uma indenização por uso ilegal de dados pessoais. Também ficava registrado que, por lei, eu poderia solicitar futuramente auditoria tributária se desejasse. A quantia era grande, muito maior do que qualquer coisa que eles já deixaram Vanessa ostentar nas redes sociais. Quando o juiz perguntou se eu tinha algo a declarar, eu respondi: não tenho nada a acrescentar. Só desejo seguir com a minha vida. Meus pais esperavam um ataque, uma acusação, um discurso teatral. Não tiveram nada. Eu não precisava feri-los, a verdade já tinha feito isso. Deixei a sala, e 3 segundos depois ouvi Vanessa desabando em choro. Meu pai gritou, minha mãe tentava acalmá-lo, mas o barulho parecia distante. Nada daquilo me pertencia mais. 2 semanas depois, o dinheiro foi transferido para minha conta. Eu olhei para o extrato com a mesma sensação de quando vi meu nome nos documentos pela primeira vez, não entusiasmo, não euforia, mas um tipo de paz sólida, fundamentada. Aquele dinheiro não era riqueza, era devolução. Não contei para ninguém. Não comprei carro, casa, viagem. Não exibi, não publiquei. E, pela primeira vez, não senti vontade de provar nada a ninguém. A notícia de que meus pais estavam se mudando chegou por um parente distante. A casa foi colocada à venda, não por mim, mas porque eles não tinham como manter os custos. O casamento da Vanessa foi cancelado. O noivo não quis continuar diante da instabilidade financeira da família. Ela perdeu convites, status, amizades, todas aquelas relações superficiais que só existiam enquanto ela era a filha privilegiada. Descobriram também que minha mãe estava sendo investigada pela Receita Federal pela movimentação irregular do dinheiro do seguro do meu avô. Ninguém me procurou depois disso. Não porque entenderam, mas porque agora tinham vergonha. E, pela primeira vez na minha vida, o silêncio entre nós não doeu. Com o valor recebido, aluguei um pequeno apartamento em outro bairro. Nada grandioso. Mas ele era meu. Cada detalhe. Escolhi móveis novos, coisa que nunca fiz, sempre pegava sobras da casa dos meus pais. Montei uma sala com paredes claras, plantas que eu sempre quis ter, uma cozinha que me convidava a testar novas receitas e, acima de tudo, um lar que não me fazia sentir inquilina da própria história. Voltei à terapia. Não porque eu estivesse despedaçada, mas porque eu estava renascendo, e renascimentos merecem estrutura. Redescobri gostos, vontades, sonhos antigos. Comecei um curso que sempre quis fazer e nunca tive chance, design de interiores. Sentei na sala de aula com caderno e canetas coloridas, cercada de pessoas que não faziam ideia do meu passado. Ali, eu não era a filha rejeitada. Eu era só eu. Com o tempo, comecei a acordar leve. Pequenas coisas ganhavam significado: acordar tarde em um sábado, tomar café na varanda, ouvir música enquanto cozinho, dançar sozinha na sala, fazer compras para mim. O amor próprio, que minha família sempre tentou me impedir de desenvolver, finalmente floresceu. Alguns meses depois, encontrei Vanessa por acaso em um supermercado. Ela me viu, congelou, tentou sorrir.
Eu vi no rosto dela uma mistura de raiva, vergonha e nostalgia de um tempo em que ela acreditava ser indestrutível. Ela deu 2 passos na minha direção, como se quisesse falar algo, pedir desculpas, talvez, ou reivindicar proximidade. Eu dei apenas um leve aceno de cabeça e segui meu caminho. Não por crueldade, mas por maturidade. Eu não odiava mais ninguém. Eu simplesmente não devia nada a ninguém. Não há final feliz com eles. Não há mesa de jantar reconciliada. Não há abraço emocionado. Isso não é amargura, é realidade. Algumas relações se encerram não porque alguém vence, mas porque alguém desperta. Hoje, quando lembro da noite da festa e do prato de restos, não sinto dor. Sinto clareza. Aquele prato não foi o início do meu sofrimento, foi o fim dele. Foi o momento em que a parte de mim que aceitava migalhas morreu para dar lugar à mulher que finalmente entendeu seu próprio valor. E se existe algo que aprendi com tudo isso ninguém pode tirar de nós aquilo que descobrimos sobre nós mesmos. Eles continuam vivendo a vida deles, e eu continuo vivendo a minha, mas agora, pela primeira vez, a minha vida é só minha. E isso é o melhor final que eu poderia ter. Se você ficou até aqui, meu sincero agradecimento. Essa história traz uma realidade que muitas pessoas escondem dentro de si, o dia em que descobrem que merecem respeito, amor e paz, mesmo que isso custe romper com quem sempre chamou de família. Agora eu quero saber de você, se estivesse no meu lugar, teria feito o mesmo? Teria coragem de colocar um ponto final em anos de humilhações e injustiças? Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo novas histórias. Também te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que estão por vir. E antes de ir embora, deixe aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. Eu leio cada comentário com carinho e vou passar lá para deixar um coração no seu comentário como forma de agradecimento pelo seu apoio. Obrigada por estar aqui. Nos vemos na próxima história.